Boa tarde, sou Ana Maria Nagem, professora de História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo no Brasil, na Faculdade Unihorizontes. Nós estamos estudando agora a arquitetura do século XIX e XX e nós vamos dividir essa arquitetura, essa unidade, em 3 etapas. Primeiro, nós vamos estudar a arquitetura eclética no Brasil e em Minas Gerais. Depois, nós vamos estudar a arquitetura neogótica e neocolonial. E depois, a arquitetura e urbanismo modernistas no Brasil e em Minas Gerais. Então, vamos lá. O primeiro vídeo vai tratar de arquitetura eclética no Brasil e em Minas Gerais. Vamos contextualizar primeiro o que é arquitetura eclética. Então, em arquitetura, ecletismo é uma mistura de estilos arquitetônicos que ocorreram no passado para a criação de uma nova linguagem arquitetônica. Então, apesar de sempre ter existido alguma mistura de estilos durante a história da arquitetura, a expressão arquitetura eclética é usada quando a gente tem referências muito claras de estilos do passado na arquitetura ocorrida principalmente durante o século XIX. Essa arquitetura exibia combinações de elementos que podiam vir tanto da arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca, neoclássica. Então, a essa mistura com uma nova ordem, a gente chama de arquitetura eclética. Então, ela surgiu basicamente no início do século XIX e em meados do século XIX ela estava bastante consolidada. Então, assim, o ecletismo, o que a gente chama de ecletismo, essa mistura de estilos, se desenvolveu ao mesmo tempo e em uma relação assim bastante íntima com a chamada arquitetura historicista. O que é arquitetura historicista? É uma arquitetura que busca reviver a arquitetura antiga ou traços da arquitetura antiga numa arquitetura atual naquele momento. Então, essa arquitetura historicista é a arquitetura que a gente chama de a precursora, né, dos estilos neo. Por exemplo, neogótico. Neogótico é um estilo em arquitetura que traz no edifício várias características do gótico, surgido no final da Idade Média, principalmente o gótico francês, principalmente na França, né? O gótico vem no século XIX com uma releitura, ou seja, os edifícios neogóticos, a arquitetura neogótica mantém aquelas características e os traços principais da arquitetura gótica vivida, digamos assim, ou expressa ou praticada em outra época. Assim também o neorromânico, que é uma releitura ou uma nova, um novo período da arquitetura românica, que traz os traços e os elementos característicos da arquitetura românica em outro período. E essa arquitetura neoclássica, essa arquitetura neorromânica, renascentista ou neobarroca, esses neos aconteceram muito depois do estilo que lhes deu origem ou que lhes deu nome. Então, e também tem um outro ingrediente importante para a gente analisar, que é o seguinte: do ponto de vista técnico, a arquitetura eclética
ela também se aproveita de todos os avanços da engenharia que permitiam esses neo-estilos, esses novos estilos, essas releituras, trazerem as características dos estilos antigos, porém com o aproveitamento da tecnologia que ao longo do tempo foi desenvolvida. Então, vejam bem, o neogótico, ele traz no edifício as mesmas características do gótico, porém com todos os avanços tecnológicos desde a Idade Média até o início do século XIX. Então, e assim acontece com todos os outros estilos. Bom, prosseguindo aqui, a gente tem que dar uma pincelada nisso, porque também o ecletismo ele teve uma importância muito grande na Europa, e aconteceu no Brasil um pouco tempo depois, como todos os processos em arquitetura que aconteceram em um período da história na Europa e vieram trazidos do Brasil e se consolidaram no Brasil algum tempo depois. Então vamos lá, uma pincelada de ecletismo no Brasil. Os primeiros exemplares de arquitetura eclética no Brasil aparecem no final do século XIX, quando alguns arquitetos buscavam um estilo que lhes permitisse manter um pouco aquele precedente histórico anterior, mas que criasse projetos inéditos. Ou seja, nós, os arquitetos daquela época, né, os arquitetos buscavam um estilo que pudesse fazer com que eles lembrassem os elementos dos estilos anteriores, mas que criasse uma arquitetura inédita em outro tempo, obviamente em outro espaço, né, em outro contexto, em outra sociedade. A partir de um catálogo completo de estilos passados, como a gente falou há minutos atrás, a partir do momento que já ocorreu o barroco, que já ocorreu o classicismo, que já ocorreu o românico, o gótico, então a gente já tem um catálogo, né, desses estilos anteriores. A nossa capacidade de misturar estilos nos permite uma liberdade expressiva muito maior. Então, combinar elementos do barroco com elementos do românico, elementos do gótico com elementos do clássico, a gente fica o arquiteto tem uma flexibilidade maior, uma possibilidade muito mais ampla de se expressar nessa nova arquitetura que a gente está tratando agora, que é o ecletismo. E fornece uma fonte inesgotável de inspiração. Por quê? Porque tanto você pode misturar um estilo barroco com o românico, quando você pode misturar o barroco com o clássico, e além de tudo, a gente tem uma possibilidade dessas misturas serem na fachada do edifício, no partido arquitetônico do edifício e também na utilização interna do espaço. A utilização interna do espaço também tem um outro ingrediente que nos dá uma possibilidade infinita de criatividade, de expressividade, que são os elementos decorativos, que também podem vir misturados. Quando esses elementos vêm misturados, ou no interior, ou no exterior do edifício, ou mesmo na implantação do edifício no contexto da cidade, a gente diz que a gente tem uma
arquitetura eclética. Bom, então o ecletismo tem como força principal essa condição, essa possibilidade de fusão de vários estilos e possibilita a criação de um estilo próprio que cria um edifício completamente inusitado, exclusivo, um edifício atual para a época que ele está sendo praticado, né, contemporâneo da época. Então isso não é propriamente uma nostalgia, não é propriamente uma cópia, é um desejo de criar elementos ou edifícios ou construções diferentes, próprias daquela época, no contexto social, no contexto econômico, aproveitando os avanços tecnológicos que ocorreram entre o estilo principal e esse novo momento. Estilo principal que eu estou chamando os estilos passados, e este momento, que é o meados do século XIX. Então, a arquitetura eclética, ela aproveita todos esses avanços. Bom, é importante a gente citar alguns exemplos, mas antes de prosseguir, eu vou comentar com vocês o porquê. Talvez isso seja uma opinião pessoal, mas a arquitetura eclética, durante algum tempo, foi citada como uma arquitetura que nasceu para ser desarmônica. Por quê? Porque às vezes várias misturas de estilos anteriores que nem teriam que nem conversavam um com o outro, poderia criar um edifício, uma estrutura completamente desarmônica, e não foi o que ocorreu. A arquitetura eclética, a maior parte dos edifícios ecléticos são edifícios de estética bastante harmoniosa. Mas por quê? Basicamente por dois elementos. Primeiro, porque a arquitetura eclética ou o ecletismo, ele tem uma base que ordena, ou eu não sei se eu poderia dizer isso, uma espinha dorsal, que é o seguinte: a arquitetura eclética, o edifício acontece com base, corpo e coroamento. Então, a esse parâmetro de construção, a gente denomina, né, todas as edificações que têm este parâmetro, esse sistema de construção, essa ordenação, a gente denomina arquitetura eclética. Então, esse parâmetro é base, corpo e coroamento. Então, normalmente, com a estrutura do momento, com a estrutura do momento, do início do século XIX, meados do século XIX, não era possível que a gente que a gente tivesse nesse corpo 3, 4, 5 pavimentos, porque a nossa condição estrutural não permitia ainda esse avanço. A gente não tinha avanço ainda para isso, avanço tecnológico para isso. Mas a maior parte da arquitetura eclética, que tem esse corpo de um estilo e muitas vezes o coroamento e a base de estilos diferentes, exibem no corpo no máximo 3 pavimentos, que era a condição tecnológica que a gente tinha no momento, tá? Bom,
O outro elemento que faz com que a arquitetura eclética seja muito tranquilamente harmônica é o seguinte: essas misturas de estilos, de 2 ou até 3 estilos, 3, 4 estilos, ela era feita pelo mesmo arquiteto ou pelo mesmo grupo de arquitetos. Então, você combinar 2, 3, 4 estilos na mesma edificação não é fácil, mas o fato de você combinar esses estilos de acordo com o seu próprio gosto fica muito mais harmonioso do que a fusão, né? A combinação, a tentativa de combinação de vários estilos com o gosto de vários arquitetos diferentes. Então, o mesmo grupo de arquitetos que era contratado ou que se dispunha a apresentar o projeto de um determinado edifício, eles elegiam no rol daqueles estilos do passado, eles elegiam 2, 3 ou até 4 estilos para fundir na arquitetura eclética. E isso fez com que a arquitetura eclética fosse uma arquitetura harmoniosa, embora tivesse tudo para não ser. Um dos exemplos que a gente cita na Europa é a Escola de Belas Artes, École de Beaux-Arts, não sei falar francês, de Paris. Uma das maiores influenciadoras da arquitetura eclética foi praticada nessa escola, na Escola de Belas Artes. Então, a cidade mais importante no campo das artes foi Paris, que influenciou todo esse estilo neoclássico. Bom, esse chamado estilo Beaux-Arts, muito ornamentado e imponente, mesclava alguns elementos do Renascimento, do Barroco e até do Neoclássico. Foi uma influência assim obrigatória, uma influência muito importante, muito consistente, uma influência ampla que a gente percebe na arquitetura neoclássica, na arquitetura eclética do Brasil e também do mundo. Então, olha, recapitulando esse último parágrafo, esse último item, uma das grandes escolas, né, a Escola de Belas Artes de Paris, dita os cânones para a arquitetura eclética e a arquitetura eclética, de acordo com a Escola de Belas Artes de Paris, ela mescla principalmente elementos do Renascimento, elementos do Barroco e elementos do Neoclassicismo. Paris foi durante muitos anos um ícone de arquitetura eclética e nós, os brasileiros, importamos essa arquitetura, essa mistura de estilos, essa arquitetura com essa mistura, com essas características, nós importamos de Paris. Então, olha, entre as realizações mais grandiosas da Academia Parisiense de Belas Artes, a gente pode citar a Ópera de Paris, de 1861 a 1875, de Charles Garnier, o Grande Palácio, 1897 a 1900, o Pequeno Palácio, né, Petit Palais, 1896 a 1900, e a Gave d'Orsay, 1898.
Então, esses edifícios, eles são exemplares muito importantes da arquitetura eclética parisiense. A utilização do ferro forjado, do ferro trabalhado, foi um dos elementos mais importantes para as grandes possibilidades estéticas do ecletismo. Porque quando, por exemplo, o neoclassicismo, o classicismo ou o românico aconteceram, esses estilos passados ainda não contavam com a utilização do ferro. Então isso limitou um pouco a condição tanto estrutural quanto estética de avanços estéticos desses estilos. Mas a arquitetura eclética já conta, além dos avanços da tecnologia, da estrutura, conta também com uma possibilidade muito grande de outros elementos, principalmente o ferro. Eu cito o ferro porque o ferro ele aparece não só na estrutura, mas também na decoração de grades, nas janelas, nas cúpulas, quando os estilos misturam isso nos arcos, na amplitude dos arcos, na altura dos vãos, né, nos pés direitos. Então, tudo isso é uma vantagem da utilização do ferro. Bom, então as principais características da arquitetura eclética, eu vou citar como 5. Uso de misturas de estilos estéticos já consolidados no passado, de estilos estéticos históricos. A simetria, que não deixa de ser uma característica, por exemplo, do classicismo, mas a simetria está muito presente na arquitetura eclética. A grandiosidade, que é um outro atributo, um outro elemento, uma outra característica da arquitetura eclética, que se tornou muito importante, porque essa grandiosidade, não só em termos de dimensão, mas em termos de possibilidade de mistura estética. E a grandiosidade de vãos, de pés direitos, de altimetrias, de largura do edifício, de comprimento dos edifícios, sem apoios. Isso tudo foi possibilitado pela larga utilização do ferro e também pelos avanços tecnológicos a partir da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. A quarta característica é uma rigorosa hierarquização dos espaços internos. O que seria essa rigorosa hierarquização dos espaços internos? Na arquitetura eclética, fica muito claro que existem espaços que são principais e espaços que são secundários. É a esses espaços, a essa hierarquização, essa cadência de importância. Alguns espaços são mais importantes do que outros, a essa divisão de valores, essa atribuição de valores em cada um dos espaços, que a gente chama de hierarquização de espaços internos. Por exemplo, na arquitetura eclética, raramente um portal ou uma porta se abre para um ambiente, um cômodo que é considerado de permanência principal, como por exemplo uma sala.
tem sempre uma antessala, um hall, um, um foyer, um espaço, uma antecâmara, sempre um espaço que antecede aquele espaço principal, tá certo? Bom, isso é muito presente na arquitetura eclética. E a quinta, que eu já citei anteriormente, a quinta característica, ou quinto elemento que caracteriza muito a arquitetura eclética é a riqueza decorativa. Porque a partir do momento que você tem várias possibilidades de combinações que são válidas, né, nessa nova ordem estética, a partir do momento que temos todas essas possibilidades, a gente tem um efeito, um produto final muito mais rico em termos de arte decorativa, tá certo? Bom, eu gostaria de frisar essa questão desses 3 elementos: base, corpo e coroamento, porque todas as edificações ecléticas, todas, elas se compõem dessas três etapas. E normalmente a base é um elemento arquitetônico, um espaço que não tem aberturas. Posteriormente, a base da arquitetura eclética, ela começa a ter algumas aberturas para possibilitar a ventilação, porque aqueles espaços também foram destinados a porões, mas inicialmente a base não tinha abertura. O corpo, que podia ser novamente em 2, 3 ou até 4 pavimentos, mas normalmente não passavam de 2, tá? Na grande maioria. E o coroamento é um frontão, uma parede, digamos assim, que escondia o telhado, que camuflava o telhado. Então, os telhados não eram aparentes nessa época. E esse coroamento também poderia ser de um estilo completamente diferente do estilo do corpo e do estilo da base, tanto interna quanto externamente. No corpo, a gente conta com uma variedade muito mais ampla de possibilidades de combinação, de possibilidades decorativas, de possibilidades estéticas, pelo seguinte, porque é no corpo que a gente encontra as janelas, os vãos todos, né? Sacadas, portas, e todos esses elementos, eles têm várias possibilidades de combinação. Não raro, algumas janelas têm 2, 3 estilos na própria janela. Janelas que têm, por exemplo, um elemento sobre ela, né, um adorno decorativo, uma decoração de um elemento neoclássico, e a estrutura dela, ou a grade, ou a parte de fechamento da janela de outro estilo. Uma outra coisa interessante de ressaltar é que como a gente já tem a larga utilização do ferro, as sacadas ou as grades e também as portas, elas começam a ser abauladas e não somente planas. Elas podem ser proeminentes em relação ao pano, né, de alvenaria da fachada. Então, isso acontece também na arquitetura eclética. Bom, chegando
já na arquitetura do Brasil, a gente então vai entrar nessa nova etapa. O ecletismo no Brasil, ele chega com essa mistura, né, uma linguagem que foi até considerada eufórica, porque calcada assim na nova tecnologia, e também ela simbolizava uma liberdade muito grande de expressão para os arquitetos. Além disso, né, no ponto de vista estrutural, a gente tem uma somatória de possibilidades tecnológicas que não existiam no passado. Então, olha, a produção arquitetônica, o período eclético no Brasil, o período da arquitetura eclética no Brasil, foi um período extremamente rico, e ele simbolizou mesmo essa euforia e essa possibilidade, essa grande possibilidade por liberdade, a possibilidade de liberdade. Era uma somatória de várias produções e surgiram no final do século XIX, na segunda metade, né, do século XIX, não no final, um pouco depois da metade do século XIX. Então, além do uso e da mistura desses estilos estéticos históricos, a arquitetura eclética, de uma maneira geral, se caracteriza também no Brasil pela simetria, pela busca de grandiosidade, seguem as 5 características, né? Eu talvez não considerasse a simetria como uma característica isolada, mas as 5 características, que são simetria, busca de grandiosidade, rigorosa hierarquização de espaços internos e uma riqueza decorativa muito grande. Essas características ocorrem também na arquitetura brasileira, na arquitetura eclética brasileira. E na história da arquitetura brasileira, a arquitetura eclética tem grande valor, porque ela relata, ela mostra, ela apresenta todos os paradoxos da vida do homem moderno. Então, ela dá vazão